Meus amigos, o tema que abordaremos tem como título o risco de eclosão da Terceira Guerra Mundial. Este é um tema que tem enorme relevância para toda a humanidade, porque, havendo a eclosão da Terceira Guerra Mundial, muito provavelmente poderá significar o extermínio da espécie humana em nosso planeta, dada a quantidade de ogivas nucleares que vários países do mundo, sobretudo Estados Unidos e Rússia, têm. Esses dois possuem 90% de todo o arsenal nuclear do mundo. Arsenal este que tem a capacidade de eliminar a vida humana em nosso planeta por 3 vezes. O que nós pretendemos com essa apresentação é demonstrar que o mundo corre o risco de eclosão da Terceira Guerra Mundial, que poderá ser evitada se houver a celebração de um acordo de paz entre os presidentes Joe Biden, dos Estados Unidos, e Vladimir Putin, da Rússia, para acabar inicialmente com a guerra na Ucrânia e posteriormente com a reforma do sistema internacional, para acabar com as guerras em todo o mundo. Desde 2014, a Ucrânia tem sido objeto de nossa atenção, quando demos início à análise de seus problemas políticos internos até a eclosão do conflito com a Rússia e o envolvimento dos Estados Unidos e da OTAN desde 2014. Nós publicamos vários artigos abordando este tema, da mesma forma como fizemos apresentações de vários vídeos, cujo título foram os seguintes: Ucrânia em ebulição e suas consequências. Isso foi exibido em 7 de março de 2014. Em 3 de abril de 2014, nós apresentamos os desafios da Ucrânia. Em seguida, apresentamos as tendências geopolíticas da era contemporânea. Isso no dia 16/12 de 2014. Em seguida, apresentamos o complexo impasse político do conflito Rússia-Ucrânia. Isso em 20 de março de 2015. Já em 20 de março de 2015, nós já vislumbramos o complexo impasse político no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Posteriormente, apresentamos o conflito Rússia-Ucrânia como um novo foco de guerra no mundo. Isso no dia 31 de janeiro de 2022. Em 25 de fevereiro de 2022, apresentamos os cenários futuros da guerra entre Rússia e Ucrânia. Posteriormente, apresentamos a verdadeira causa da guerra na Ucrânia e das guerras atuais no mundo. Isso apresentamos no dia 1º de março de 2022. Em seguida, apresentamos as lições da guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso no dia 6 de março de 2022. Posteriormente, apresentamos como a guerra na Ucrânia pode chegar ao fim e como acabar definitivamente com as guerras no mundo. Isso nós apresentamos no dia 13 de março de 2022. Em seguida, apresentamos a guerra na Ucrânia e o fim da globalização contemporânea. Isso no dia 18 de março de 2022. Em 11 de março de 2022, apresentamos
não só artigos, como também vídeo abordando a irresponsável diplomacia americana na guerra da Ucrânia. Pode conduzir à Terceira Guerra Mundial. E o último artigo e vídeo que produzimos tem como título A Guerra e a Paz entre Estados Unidos e a Rússia. Isso no dia 23 de fevereiro de 2023. Então, meus amigos, desde 2014 nós temos analisado a problemática do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. No último artigo e no último vídeo que apresentamos, afirmamos que a irresponsável ação do governo dos Estados Unidos, no caso da guerra da Ucrânia, pode conduzir à Terceira Guerra Mundial. Isso já na nossa última apresentação nós afirmamos isso. Por quê? Há o risco desse conflito conduzir à Terceira Guerra Mundial. Porque ao invés de tentar negociar uma solução buscando a paz com a Rússia para a guerra na Ucrânia, o governo Biden preferiu o confronto estabelecendo sanções econômicas contra a Rússia e seus cidadãos, além de armar o governo da Ucrânia para resistir à invasão russa. Isso tem sido feito desde o início. E isto explica, em certa medida, as razões pelas quais a Ucrânia tem resistido, não sucumbiu no confronto com a Rússia, porque contou com apoio e armamentos para resistir à invasão russa. O próprio Biden, em declaração dada no dia 6 de outubro de 2022, durante um evento do Partido Democrata em Nova York, afirmou, veja o que ele falou, que vê risco de Armagedon nuclear. Observe bem para isso. Ele próprio, Biden, vê risco de Armagedon nuclear, ou seja, guerra final, que está no nível mais alto desde a Guerra Fria entre a Rússia, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Ao citar que Putin não está brincando, ele próprio, Biden, afirmou que Putin não está brincando quando fala sobre o uso potencial de armas nucleares táticas, armas químicas ou biológicas, porque seu exército é significativamente menos capaz, segundo Biden. Segundo Biden, o uso de uma arma nuclear poderia sair do controle e levar à destruição global. Veja bem o que o Biden falou. Ele próprio admite que esse conflito poderia levar à destruição global. Esta afirmação demonstra que Biden age de forma irresponsável, porque sabe do risco de uma hecatombe nuclear e nada faz para evitá-la. Muito pelo contrário, continua fornecendo armamentos à Ucrânia para resistir à Rússia, ao invés de buscar uma solução negociada diplomaticamente com a Rússia. Eu fiz recentemente a leitura de uma entrevista concedida a um site pelo respeitado intelectual Noam Chomsky, a Anne Guyon, no La Vie, publicado em 2 de março de 2023. Noam Chomsky, um intelectual altamente respeitado, afirmou em entrevista que Washington quer prolongar a guerra ao máximo para anular a Rússia. Riscos de conflagração global crescem, segundo Chomsky, e é preciso que ressurja um movimento pacifista,
É a mesma tese que eu tenho defendido desde 2014. Chomsky afirmou que os Estados Unidos, agora uma parte importante do conflito, decidiram que a guerra deve continuar para enfraquecer severamente a Rússia. Desde o início, sempre essa foi a pretensão: enfraquecer economicamente a Rússia para criar as condições para a derrubada de forças internas derrubarem o Vladimir Putin. O que significa que eles, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, não querem um acordo diplomático. É evidente, desde o início, eu tenho afirmado isso. Não se justifica os Estados Unidos continuarem fornecendo armas à Ucrânia e não buscarem um acordo de paz com a Rússia. Quanto mais o conflito se alongar, segundo Chomsky, mais devastada a Ucrânia ficará. É o que eu tenho dito também. A guerra tem efeitos colaterais em todo o mundo e há uma ameaça crescente de guerra nuclear. Noam Chomsky pede a abertura urgente de negociações para acabar com a guerra na Ucrânia, que isso vai afetar a vida de todos nós, em todo o mundo. Chomsky pede a abertura urgente de negociações para acabar com a guerra na Ucrânia, para acabar com o massacre. Na realidade, o que está vendo é um massacre contra o povo ucraniano, que fica no fogo cruzado entre as balas, as bombas que são lançadas pelos russos e as balas que são e as bombas que são em revide lançadas contra os russos pelo exército ucraniano. Então existe a população civil ucraniana é a principal vítima de todo esse processo. Então, o Chomsky pede abertura urgente de negociações para acabar com a guerra, para acabar com o massacre, evitar uma conflagração geral e, acima de tudo, permitir que o mundo finalmente se concentre na solução da extraordinária crise climática que deve enfrentar, como eu tenho sistematicamente também defendido. Então, eu e o Chomsky estamos convergindo nessa mesma visão. E ele observa ainda que o enfrentamento da extraordinária crise climática deve ser enfrentada antes que seja tarde demais. E é isso também que eu tenho dito. 2030 é o limite para que decisões sejam tomadas em escala planetária para o enfrentamento da crise climática, sem a qual, a partir dessa data, nada poderá ser feito para evitar a mudança climática catastrófica que nos ameaça. Segundo Chomsky, devido à guerra na Ucrânia, novas jazidas de combustíveis fósseis estão sendo exploradas e estarão em produção por várias décadas. Na realidade, houve um retrocesso muito grande com relação ao uso de combustíveis fósseis, que passaram a ser utilizados em maior volume em consequência da guerra da Ucrânia. Para ele, para o Chomsky, isto é, na verdade, uma sentença de morte para a espécie humana. Nós temos, portanto, que fazer uma escolha. Isto é, fazer um acordo diplomático pela paz. Um outro autor, chamado Igor Gelov, publicou na Folha de São Paulo um artigo cujo título é Estados Unidos alertam para o risco de guerra nuclear com a China e a Rússia.
Observem bem aí. Enfrenta os Estados Unidos, coloca a China e a Rússia como seus inimigos a serem derrotados. Neste artigo, a afirmação do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos. Observe bem para isso. O chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos, o general Mark Milley, afirmou que o conflito com a China e a Rússia não é inevitável. Ele acha que é possível evitar. Mas pede dinheiro. É uma contradição. Afirma que é evitável o conflito, mas pede dinheiro ao Congresso para se armar mais com o propósito de dissuadir os inimigos. Segundo Milley, o general Milley, pela primeira vez na história, os Estados Unidos enfrentam o risco de uma guerra com duas potências nucleares ao mesmo tempo, a China e a Rússia. Lutar simultaneamente contra elas seria muito difícil, apesar das capacidades militares americanas. Ele coloca a dificuldade dos Estados Unidos em derrotarem a China e a Rússia aliadas no confronto contra os Estados Unidos. Este alarmismo de Milley busca sensibilizar os congressistas para liberarem mais recursos para fortalecer o exército dos Estados Unidos. O general pediu a aprovação do maior orçamento de defesa da história dos Estados Unidos. É o maior orçamento de defesa da história dos Estados Unidos em todos os tempos. Ele delineou todos os elementos de risco em curso. Afirmou, por exemplo, que Putin continua a usar retórica e postura nucleares irresponsáveis. Observe que ele repete o que Biden afirmou em 2022, quando falou da retórica de Putin de usar armas nucleares. Além disso, ele afirmou que a Rússia fazia um dos maiores exercícios com mísseis intercontinentais da história recente. O general Mark Milley afirmou que os Estados Unidos e a Rússia detêm pouco mais, os dois, Estados Unidos e a Rússia, detêm pouco mais de 90%, sabem bem, das 13 mil ogivas espalhadas pelo mundo. Nós temos no mundo todo 13 mil ogivas nucleares. 90% dessas 13 mil ogivas estão nas mãos dos Estados Unidos e da Rússia. Milley afirma que a China tem milhares de mísseis de alcance local nos seus arsenais, que seriam de difícil contenção pelos Estados Unidos, com seu inventário atual, defendendo investimento em armas hipersônicas e outras. Ele diz, o general Mark Milley diz, que o potencial para conflito armado está crescendo. Observe bem para o que ele está falando. O potencial para conflito armado está crescendo. Segundo ele, a China permanece como desafio número 1 de segurança geoestratégica de longo prazo, citando a expansão militar da China no Indo-Pacífico, no Oceano Índico e no Oceano Pacífico, e as medidas americanas contra isso, como patrulhas, pediu mais navios para patrulhar tanto no Oceano Índico como no Oceano Pacífico. E ele citou também o Pacto Militar AUKUS, que foi assinado recentemente com a Austrália, que prevê o fornecimento de submarinos nucleares para a Austrália. Tudo que acabamos de descrever, meus amigos, mostra que o xadrez geopolítico internacional aponta a existência de 3 grandes protagonistas: Estados Unidos, China e Rússia. Tomando por base os 3 grandes protagonistas do xadrez geopolítico internacional contemporâneo, pode-se afirmar que os Estados Unidos têm por objetivo evitar, veja bem o objetivo dos Estados Unidos,
evitar perder sua hegemonia mundial no plano econômico para a China e no plano militar, tanto para a China quanto para a Rússia. Para alcançar este objetivo, as estratégias do governo norte-americano consistem fundamentalmente no seguinte: primeiro, barrar a ascensão da China como potência hegemônica do planeta. A China está caminhando celeremente nessa direção para ultrapassar os Estados Unidos, tanto no plano econômico inicialmente e depois no plano militar. Isso, em segundo lugar, impedir a Rússia de alçar a condição de grande potência dominante na Europa. Tem um artigo publicado no site Blogs Público, é um título em espanhol: Hacia una nueva guerra fria, rumo a uma nova guerra fria, a tradução em português. Esse artigo foi publicado em 25 de dezembro de 2022. Esse artigo informa que a cúpula da OTAN, em junho de 2022, em Madrid, aprovou um novo conceito estratégico e confirmou que já vinha sendo traçado pelos Estados Unidos em relação à geopolítica mundial, direcionando sua atenção para a China. Veja bem, a OTAN ela foi criada para atuar no espaço europeu, mas agora a OTAN se tornou um instrumento geopolítico dos Estados Unidos, não apenas no espaço europeu, mas no espaço mundial. Então, a estratégia o novo conceito estratégico da OTAN, estabelecido em Madrid, em junho de 2022, confirmou o que já vinha sendo traçado pelos Estados Unidos. Então, na prática, a estratégia da OTAN é a mesma estratégia dos Estados Unidos em relação à geopolítica mundial, direcionando sua atenção para a China. Porque, embora esse novo conceito estratégico indique a Rússia para sua invasão na Ucrânia como uma ameaça da Rússia pela invasão que realizou na Ucrânia, é a China que se preocupa por considerá-la uma potência que desestabiliza seus interesses hegemônicos. Porque, apesar da Rússia representar uma ameaça imediata, mas a ameaça que os Estados Unidos veem a longo prazo, a médio e longo prazo, é a China. Uma nova etapa na política externa dos Estados Unidos foi reafirmada na nova Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, aprovada em outubro de 2022, onde se declara abertamente que o perigo vem da China, tanto no plano econômico quanto no plano militar. Enquanto a Rússia é reduzida a um perigo limitado apenas à segurança da Europa Central, a China é uma ameaça de caráter global. Algo que se verifica ao observar como os Estados Unidos têm deslocado capacidades militares para o Oceano Pacífico e o Sudeste da Ásia. Uma estratégia que considera uma fase presidida pelo agravamento das tensões políticas e militares entre os Estados Unidos e a China e os respectivos aliados. Tudo isto, meus amigos, significa dizer que a nova estratégia geopolítica dos Estados Unidos produzirá graves consequências
nas esferas política e econômica, pois levará a um aumento do militarismo e do belicismo, que levará a uma corrida armamentista, com consequente aumento dos gastos militares, produção e comércio de armas. E é isso que já está acontecendo. A indústria bélica dos Estados Unidos ganhará muito dinheiro com a venda de armamentos para seus aliados. Algo que se verifica, por exemplo, no Japão, onde o governo japonês decidiu aumentar o seu orçamento de defesa. Hoje corresponde a 1% do PIB e deverá chegar a 2% do PIB em 2027. Com o propósito de se colocar-se no mesmo nível dos países da OTAN. Os países da OTAN na Europa. Trata-se de um aumento gigantesco que porá fim à tradicional política não militarista do Japão, que foi estabelecido desde o final da Segunda Guerra Mundial, uma vez que este enorme aumento será destinado a melhorar as suas capacidades militares e novas armas, anunciando a aquisição de drones de combate, mísseis Tomahawk e os temíveis mísseis hipersônicos capazes de variar em sua trajetória em voo para evitar contramísseis inimigos. Um anúncio que imediatamente soou o alarme da China, Coreia do Sul e Filipinas, países que sofreram a criminosa invasão japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. O artigo que nós já citamos anuncia uma nova Guerra Fria, rumo a uma nova Guerra Fria, informa que um aumento do belicismo está ocorrendo também na Europa, como por exemplo na Alemanha, França e Espanha, que estão aumentando o poder de fogo de suas forças armadas, enquanto a União Europeia prevê um aumento de 32,7%, 70 bilhões de euros em 3 anos, sobre os gastos atuais de 214 bilhões de euros para fornecer aos países membros recursos para adquirir novas armas na revisão anual coordenada de defesa. Esta situação nos remete a uma situação onde as grandes potências se enfrentam numa desmedida guerra pela hegemonia. É este o quadro que se apresenta. Hoje uma luta entre países capitalistas. Na Guerra Fria passada era entre capitalismo e socialismo, mas agora é entre países capitalistas. Na guerra na Ucrânia, Rússia e Estados Unidos se enfrentam pela hegemonia no centro da Europa. O mesmo pode ocorrer entre o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, contra o bloco oriental, liderado pela China e seus aliados no Tratado de Xangai de Cooperação e Segurança com Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão, Uzbequistão e observadores como o Irã. Este confronto com a China antevê um futuro cheio de tensões, conflitos e alguma guerra periférica. Inclusive, Taiwan se coloca com algo a ser fator de conflito permanente entre Estados Unidos e China. Então, já estamos vivendo uma era em que, enquanto os governos gastam recursos na expansão de suas capacidades bélicas, populações de todos os países do norte e do sul globais verão suas condições de vida retrocederem. Haja vista que muitos dos seus governos decidiram alocar recursos para a segurança militar,
com aquisição de armas e expansão de seus exércitos, quando deveriam ser alocados recursos para a segurança humana, isto é, para promover trabalho, moradia, saúde, cultura, serviços sociais e preservar o meio ambiente que proporcione uma vida digna de ser vivida. O grande general militar prussiano Karl von Clausewitz, especialista em estratégias militares e autor do mais famoso tratado sobre o tema da guerra no Ocidente, Sobre a Guerra, publicado em 1832, afirmou que a guerra é a continuação da política por outros meios. É o que os Estados Unidos estão fazendo. Ao insistir na guerra contra a Rússia, os Estados Unidos estão dando continuidade à sua política de confronto com a Rússia por outros meios, ou seja, por meios militares. Segundo Clausewitz, a guerra é um ato de violência destinado a forçar o inimigo a submeter-se à sua vontade. Essa era a visão de Clausewitz, que era um estudioso das guerras. Todas as guerras tinham esse propósito. Era a violência praticada pelas forças armadas de um país contra de um país inimigo para derrotá-lo e submetê-lo à sua vontade. Essa tese de Clausewitz não se aplica nas condições atuais, quando se trata do confronto entre grandes potências nucleares, como é o caso dos Estados Unidos, Rússia e China. Isso aconteceu durante a Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética. Não houve um confronto direto entre as duas superpotências, simplesmente porque as duas procuraram evitar o holocausto nuclear. Como eu já disse, essa tese de Clausewitz não se aplica quando se trata do confronto entre as grandes potências nucleares, como é o caso dos Estados Unidos, Rússia e China. Não pode impor sua vontade nem a Rússia nem a China. Nenhum deles, nem Rússia, nem Estados Unidos, nem China, tem poder suficiente para desencadear uma guerra contra o outro para impor sua vontade ao inimigo. Esta tese não se aplica nem mesmo no confronto entre uma grande potência nuclear como os Estados Unidos e um minúsculo país como a Coreia do Norte, que é também detentor de armas nucleares, que pode atingir o território norte-americano. Outro grande pensador sobre a guerra foi Sun Tzu, que escreveu entre os séculos 5 e 3 a.C. uma obra chamada A Arte da Guerra, que é entendido como o tratado mais antigo sobre esse assunto. Sun Tzu afirmou que a guerra deveria ser conduzida de forma a ser solucionada rapidamente, uma vez que uma guerra longa empobreceria o reino. Essa era a visão de Sun Tzu. Seria penosa para os soldados, traria muitas mortes e prejudicaria a honra daquele que estivesse à frente dos soldados. O governo dos Estados Unidos não está seguindo o conselho de Sun Tzu na estratégia de guerra dos Estados Unidos com a Rússia e contra a China, porque é uma guerra longa que tende a empobrecer os Estados Unidos, que, na medida em que financia o seu exército, como também de outros países, como é o caso da Ucrânia, como é o caso também do Japão, se empobreceria. De
modo que os Estados Unidos não estão seguindo os conselhos de Sun Tzu na guerra contra a Rússia e contra a China, que deve ser longa em prejuízo do próprio país. O genial Sun Tzu apresenta vários conselhos que o governo dos Estados Unidos não vem seguindo, como que vamos descrever agora. Primeiro, segundo Sun Tzu, não é exemplo de uma nação beneficiando-se da guerra prolongada. Isso é verdade. Toda guerra prolongada traz prejuízo para o país que a implementa. Veja o caso, por exemplo, da Alemanha nazista, que empreendeu uma guerra prolongada contra potências aliadas do Ocidente e contra a Rússia, contra a União Soviética. E essa guerra prolongada foi danosa para a Alemanha. Então, Sun Tzu diz, não há exemplo de uma nação beneficiando-se da guerra prolongada. Para simplificar, os Estados Unidos não se beneficiaram da guerra prolongada, por exemplo, no Vietnã, no Iraque e no Afeganistão. No Vietnã foram expulsos do Vietnã pelas forças de libertação nacional do Vietnã. No Iraque e no Afeganistão, tiveram que deixar o país porque não tinham condições de fazer frente às forças que confrontavam os Estados Unidos, tanto no Iraque quanto no Afeganistão. E então os gastos militares que os Estados Unidos desenvolveram nesses países contribuíram para comprometer cada vez mais as finanças dos Estados Unidos. E eles foram obrigados, por isso, a abandonar, deixar, porque não havia condição de dar sustentação à presença do exército norte-americano, tanto no Vietnã quanto no Iraque e no Afeganistão. Segunda observação do genial Sun Tzu foi de que, quando cercar o inimigo, deixa uma saída para ele, caso contrário, ele lutará até a morte. Para exemplificar, após a Primeira Guerra Mundial, os aliados vitoriosos que derrotaram a Alemanha na Primeira Guerra Mundial impuseram à Alemanha contra os adversários sanções econômicas, perda de território e o desarmamento, não deixando uma saída para este país a não ser desencadear a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi uma resposta da Alemanha à situação a ela imposta pelo Tratado de Versalhes após a Primeira Guerra Mundial, quando não deixaram a saída para a Alemanha se reerguer da crise em que se defrontava internamente. E não foi por acaso que a Alemanha lutou até a morte durante a Segunda Guerra Mundial. Terceiro ensinamento de Sun Tzu. A vitória é o principal objetivo na guerra. Veja bem, a vitória é o principal objetivo na guerra. Mas o verdadeiro propósito da guerra é a paz, é a conquista da paz. Os Estados Unidos não seguem o conselho de Sun Tzu, porque a paz não é o seu principal objetivo no confronto com a Rússia e a China. Seu propósito é tentar impor sua vontade aos inimigos em uma guerra prolongada com custos elevados. O quarto ensinamento de Sun Tzu é de que a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Derrotar o inimigo em 100 batalhas não é a excelência suprema. A excelência suprema consiste em vencer o inimigo sem ser preciso lutar. Os Estados Unidos buscam derrotar a Rússia sem sua participação direta no conflito na Ucrânia. Ou seja, quer derrotar o inimigo sem lutar.
mas que não terá o sucesso pretendido, porque a Rússia é invencível. Por que a Rússia é invencível? Primeiro, porque ela possui recursos próprios em termos de sustentação política do governo Putin e de um exército poderoso. Além disso, tem como um aliado muito importante, fundamental, que é a China. Então, inclusive, a situação econômica da Rússia não foi comprometida simplesmente porque a Rússia e a China estabeleceram relações, aprofundaram as suas relações, que já eram bastante amplas, mas aprofundaram para evitar que a Rússia sucumbisse. E como a China tem o interesse de que a Rússia permaneça forte no enfrentamento com os Estados Unidos, que é fundamental ter a Rússia forte para enfrentar os Estados Unidos, porque a China tem o interesse de desbancar os Estados Unidos da condição de potência hegemônica. Então é importante que a Rússia esteja fortalecida. Então esse propósito do governo Biden de derrotar a Rússia sem a participação direta no conflito, claro que ele não participa diretamente do conflito, até para evitar que se consuma aquilo que Putin afirmou, que passaria a usar armas nucleares. Então essa colocação de Sun Tzu, de que a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Quer dizer, o Biden tenta fazer isso. Derrotar o inimigo sem batalha não é excelência suprema. O Biden está seguindo isso. E aí, a excelência suprema consiste em vencer o inimigo sem precisar lutar. Só que não vai conquistar, não vai vencer o inimigo sem precisar lutar, porque a Rússia, como eu já disse, é invencível pelo poder que tem e pela aliança que tem com a China. A quinta frase de Sun Tzu, que eu anotei, foi: evitar guerras é muito mais gratificante do que vencer 1000 batalhas. Este é que deveria ser o esforço a ser desenvolvido pelos Estados Unidos, pela Rússia e pela China. Haja vista o custo das guerras em vidas humanas e recursos financeiros envolvidos, não justificaria a sua existência, ou seja, a existência da guerra. No conflito da Ucrânia, diante da impossibilidade do governo dos Estados Unidos impor sua vontade à Rússia, isso está muito claro, urge a celebração de um acordo de paz entre os presidentes Biden e Putin para acabar com a guerra na Ucrânia, porque a guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode evoluir para um conflito que se estenderia pela Europa e pelo mundo, se transformando em guerra mundial. Se isto ocorrer, a guerra mundial abriria caminho para o envolvimento das grandes potências militares de consequências imprevisíveis, com o uso de armas nucleares. É preciso que todos entendam que a guerra na Ucrânia é cenário da disputa entre Rússia e Estados Unidos. Não é entre Rússia e Ucrânia, como muitos imaginam que esteja ocorrendo. A Ucrânia é um fantoche na mão do governo dos Estados Unidos e dos países europeus. E se transformou em bucha de canhão para os dois lados. Então, como eu disse, é preciso que todos entendam que a guerra na Ucrânia é cenário de disputa entre Rússia e Estados Unidos. De um lado, temos os Estados Unidos, que desejam a presença da OTAN na Ucrânia, e de outro, temos a Rússia, que não quer a presença da OTAN na Ucrânia. Todo o conflito se estabeleceu fundamentalmente em consequência desses fatos.
Estados Unidos querendo a presença da OTAN na Ucrânia e a Rússia querendo o oposto. A guerra na Ucrânia só chegará ao fim se Biden e Putin chegarem a um acordo sobre o fim do conflito entre a Rússia e os Estados Unidos, com a supervisão da ONU, que precisa sair da sua passividade. O acordo inicial entre Biden e Putin poderia ocorrer com a Rússia aceitando cessar fogo na Ucrânia. Observem bem, o acordo inicial entre Biden e Putin poderia ocorrer com a Rússia aceitando cessar fogo na Ucrânia, com a condição de os Estados Unidos desistirem da incorporação da Ucrânia à OTAN. Então esse seria o ponto de partida inicial. A Rússia cessar fogo e os Estados Unidos declararem que não mais desejam a incorporação da Ucrânia à OTAN. O acordo definitivo consistiria em a Rússia acabar com suas hostilidades na Ucrânia, liberando territórios ocupados neste país, à exceção da Crimeia. Por que eu coloco a exceção da Crimeia? Porque a Crimeia foi um fato que ocorreu anteriormente e houve um plebiscito em que a maioria da população preferiu integrar a Crimeia à Rússia, deixando de fazer parte da Ucrânia. Então, repito, o acordo definitivo consistiria em a Rússia acabar com suas hostilidades na Ucrânia, liberando territórios ocupados neste país, à exceção da Crimeia, assumindo o ônus de reconstruir o que foi destruído pela guerra, com a condição de os Estados Unidos e a OTAN abandonarem os países do leste europeu e a Finlândia, que a ela aderiram voltando para os limites existentes em 1997, e assumiram o compromisso de removerem as sanções econômicas e financeiras adotadas contra a Rússia. Então essas são, meus amigos, as condições para que a paz possa ser celebrada. Consistiria em a Rússia acabar com as hostilidades da Ucrânia, liberando o território ocupado, à exceção da Crimeia. A Rússia assume o ônus de reconstruir o país. Mas a contrapartida é de que os Estados Unidos e a OTAN abandonariam os países do leste europeu e a Finlândia, que a ela aderiram voltando para os limites existentes em 1997, e assumiram o compromisso de removerem também as sanções econômicas e financeiras adotadas contra a Rússia. Aqui nós temos um mapa que mostra, por exemplo, nessa coloração azul, os limites da OTAN em 1997. Está aqui. Os limites eram esses. Depois de 1997, os países do leste europeu, todos eles aderiram à OTAN. O que faltava aqui seria a Ucrânia aderir. A Ucrânia que está aqui aderir. A Ucrânia que está aqui aderir à OTAN. E aqui, esse é que foi o fator detonador do conflito na região. A condição que eu considero que seria relevante é a OTAN retornar para esses limites, aqui que estão marcados nessa coloração azul, de 1997, e abandonando os países do leste europeu e mais a Finlândia, que aderiu à OTAN recentemente. Estas são as condições que eu entendo que seriam as mais justas para que o conflito na Ucrânia acabe. Repito, a Rússia liberar os territórios ocupados, reconstruir a Ucrânia, de um lado, e de outro lado, Estados Unidos e a OTAN se afastam dos países do leste europeu, voltam para os limites de 1997
E as sanções econômicas e financeiras contra a Rússia seriam também eliminadas. Eu creio que um acordo de paz desses termos seria absolutamente justo para os dois lados. O acordo entre Biden e Putin seria vantajoso para a Ucrânia, os Estados Unidos, a Europa e para o mundo. A Ucrânia ganharia com este acordo porque acabaria o sofrimento de sua população, evitaria a ocupação militar do seu território pela Rússia, recuperaria sua soberania sobre o território nacional e teria a reconstrução do país realizada pela Rússia. A Rússia ganharia com este acordo, porque haveria a remoção das sanções econômicas e financeiras contra ela, adotadas pelos Estados Unidos e seus aliados ocidentais. Haveria o abandono da pretensão da OTAN de adesão da Ucrânia como um dos seus países integrantes e o compromisso dos Estados Unidos e da OTAN de abandonarem os 14 países do leste europeu, como Albânia, Bulgária, Croácia, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Macedônia do Norte, Montenegro, Polônia, Romênia, República Tcheca e a Finlândia, que ingressou recentemente na organização. Os Estados Unidos, por sua vez, ganhariam com o acordo, porque deixaria de ocorrer a desestabilização de sua economia, como uma guerra prolongada. A Europa ganharia com o acordo porque desapareceria a ameaça de cessação do suprimento de petróleo e do gás natural da Rússia e de desestabilização de suas economias com a guerra prolongada. O mundo ganharia com o acordo porque deixaria de ocorrer a desestabilização da economia mundial, com graves repercussões nas economias de todos os países, e desapareceria a ameaça de nova guerra mundial que levaria ao fim da espécie humana. Para Biden e Putin celebrarem este acordo de paz, é preciso que a ONU, através de seu secretário-geral, saia de sua passividade na busca da paz mundial. E a China e todos os países amantes da paz se mobilizem visando sua realização. Para afastar definitivamente novos riscos de uma nova guerra mundial e que se concretize a paz perpétua em nosso planeta, seria preciso a reforma do sistema internacional atual, que é incapaz de garantir a paz mundial. O novo sistema internacional deveria funcionar com base em um contrato social planetário, que seria a constituição do planeta Terra. Para a elaboração do contrato social planetário, deveria haver a convocação de uma Assembleia Mundial Constituinte, com a participação de representantes de todos os países do mundo eleitos para este fim. O contrato social planetário deveria estabelecer a existência de um governo mundial, cujo presidente deveria ser eleito com mais de 50% de votos do Parlamento Mundial, a ser também constituído com representantes eleitos nos diversos países do mundo. Além do governo mundial e do Parlamento Mundial, deveria ser constituída também a Corte Suprema Mundial, que deveria ser composta por juristas de alto nível do mundo, escolhidos pelo Parlamento Mundial, que atuariam por tempo determinado, ou seja, os juristas de alto nível. A Corte Suprema Mundial deveria julgar os casos que envolvam litígios entre países, os crimes contra a humanidade e contra a natureza também, praticados por estados nacionais e por governantes, à luz do contrato social planetário. Julgar conflitos que existem entre o governo mundial e o Parlamento Mundial e atuar como guardiã do contrato social planetário. O governo mundial não terá forças armadas próprias, devendo contar com o respaldo
e forças armadas dos países que seriam convocadas quando necessário. Portanto, com essa sistemática, o Parlamento Mundial legislaria com sucesso por meio de um processo democrático. Não haveria necessidade de um ente que atuaria como policial do mundo, porque quem exerceria o poder seria o presidente do governo mundial, que usaria as forças armadas de determinados países que seriam convocadas quando necessário. O novo Estado de Direito Internacional seria executado pelos 3 poderes constituídos: Governo Mundial, Parlamento Mundial e Corte Suprema Mundial. O poder mundial repousaria no Governo Mundial, no Parlamento Mundial e na Corte Suprema Mundial. O poder mundial não corromperia nem seria corrompido, porque haveria vigilância de todos os poderes constituídos. Governo Mundial, Parlamento Mundial e Corte Suprema Mundial atuariam como freios e contrapesos, visando a eficiência e eficácia no sistema internacional. Estas são, portanto, meus amigos, as medidas que deveriam ser adotadas a curto prazo para acabar com a guerra na Ucrânia e a médio e longo prazo para acabar definitivamente com as guerras no mundo. Os cidadãos de todo o mundo amantes da paz deveriam se mobilizar em seus países para exigir de seus governos e da ONU o empenho na concretização da paz mundial para evitar a eclosão da Terceira Guerra Mundial. Eu creio, meus amigos, que estamos diante de um desafio gigantesco para toda a humanidade. O risco da eclosão da Terceira Guerra Mundial pode resultar na extinção da espécie humana, se todo o arsenal nuclear disponível for utilizado pelos contendores na tentativa de impor suas vontades aos seus inimigos. Mas todos perderão com a eclosão da Terceira Guerra Mundial. É por isso que eu achei importante apresentar esse meu depoimento, a fim de que cada um de vocês se mobilize no sentido de incrementar o movimento pela paz mundial e exigir da ONU e dos governantes dos Estados Unidos e da Rússia a celebração de um acordo de paz imediato, para evitar que o pior aconteça. Então são essas, meus amigos, as considerações que eu teria a fazer a respeito de tão relevante questão. Um forte abraço para todos.